Já deixa o like aqui e se inscreve. E qual é a história de vocês? De onde vocês são do Brasil? Nós somos de São Paulo, capital. Trabalhavam com o que lá no Brasil? Eu trabalhava com TI, como na área do suporte. E eu era da área de finanças, aí tive um burnout e falei, vou fazer uma transição de carreira e aí me tornei psicanalista. Então, comecei na área financeira, me tornei psicanalista, comecei a atender. Quando eu vim para Irlanda, nessa busca de emprego, o que eu consegui aqui foi na área financeira também. Então, voltei para finanças, mas também continuo atendendo como psicanalista. Não foi a primeira vez de vocês aqui na Irlanda, né? Conta um pouquinho como é que começou essa história de Irlanda na vida de vocês dois aí. Pensando lá no comecinho, a gente sempre teve essa vontade de sair do Brasil. Então, lá no nosso namoro, a gente namora desde 2010, então faz um tempinho. A gente foi ver, como que faz pra gente fazer um intercâmbio? Aí achou caríssimo, falou, deixa pra lá. Deixa pra lá. E a vida foi seguindo, né? E nessa da vida seguindo, a gente comprou apartamento, casou, a coisa toda. E aí misturou essa questão do meu burnout com a nossa vontade de ter filho. E a gente não pretende ter só um, né? E a gente olhava para a nossa vida em São Paulo, aquela correria, aquela loucura, segurança e todas essas coisas e pensava, como que a gente vai ter filho aqui? Era a nossa grande dificuldade de pensar em como que a gente ia criar uma criança. E aí veio a pandemia, que acho que mudou a vida de muita gente, mudou a nossa também. O Wesley foi mandado embora do trabalho dele e a gente ia agora. Quando eu fui mandado embora, eu fiquei assim, bem chateado mesmo com a situação, né? Pandemia e tal. Só que aí a gente começou, como a gente tava todo mundo preso em casa ainda, né? A gente começou a assistir uns vídeos no YouTube, no cara que mostrava a vida nos Estados Unidos. Como que era, os preços e tal, bem vlog mesmo. E aí reacendeu essa vontade do intercâmbio, né? Aí foi até ela que sugeriu um dia que a gente tava assistindo. Por que a gente não vê quanto que é, né? Agora a vida tá mais estável. Tá mais estável, né? Quando é mandado embora no Brasil, né? Cai uma graninha lá, vamos ver se dá para fazer alguma coisa com esse dinheiro. E aí a gente começou a pesquisar e vimos que aqui na Irlanda, né? Por que Irlanda? Porque aqui era um dos poucos lugares que você pode vir para estudar inglês e trabalhar, né, legalmente, né? O pessoal costuma ir bastante para a Austrália também, mas aí entre o frio e os bichos eu preferi escolher o frio. E era mais barato também, a gente já barato. conhecia algumas pessoas aqui que já tinham feito intercâmbio aqui também, então não foi no completo escuro, embora, né, a experiência do outro nunca é a mesma experiência da gente. Então, mas só que o Wesley veio primeiro, né? Isso veio sozinho aí. Como é que funcionou isso aí? Depois de pesquisar, né, a gente viu que dava só para um vir. E também a gente decidiu que seria melhor porque quando eu vim fazer, eu falei, vamos ver como é que é, né? Não foi assim uma decisão de, vamos embora e foi mais assim, vai lá, ver como é que é, morar fora, tem lá a experiência. Se é tudo isso mesmo que falam, se é tão diferente do Brasil, ou se é uma grande ilusão. A gente tinha uma vida muito estável, né, no Brasil, a gente já tinha um apartamento. Estabilidade, a gente escolheu eu ir e ela ficar para manter a nossa estabilidade no Brasil, caso viesse o odiasse, né? A gente tinha ali o nosso retorno ainda lá. Eu ainda estava trabalhando, né? Então também não queria largar tudo e fazer uma grande loucura. A gente não tinha o Murilo ainda, mas mesmo assim eu sou uma pessoa que eu sou mais planejada. Então eu não gosto de correr grandes riscos, digamos assim. Então a ideia foi essa. Vai lá, vê, faz os 8 meses. A princípio ia ser os 8 meses. E depois dos 8 meses a gente vê o que rola, né? O que a gente vai decidir da vida. Então você veio como intercambista, né? Vim como intercambista. Visto de estudante. Visto de estudante, já peguei o curso de 8 meses e, cara, coragem. Tava ali no meio da pandemia, então foi praticamente o tempo de abrir a fronteira e ele Foi vir. assim que abriu a fronteira. Em novembro de 21. Agendei e vim, foi em novembro de 21 isso. E como é que foi esse período como intercambista aqui, Wesley? Foi bem legal, desafiador, né? Eu nunca tinha morado sozinho no Brasil, né? Então aqui foi uma experiência totalmente nova, diferente, né? O primeiro impacto que eu acho que a gente sente quando chega, acho que não é nem muito a língua ou a cultura, é você ter que procurar uma casa para dividir com outras pessoas. A gente não tem muito esse costume no Brasil, né? E aqui a gente divide quarto, divide casa, divide até cama, dependendo da acomodação. Foi bem legal essa parte da experiência no começo ali, né? Você tá procurando acomodação, é tudo muito bonito quando você chega, e não que não seja ainda.
Mas foi, assim, totalmente novidade para mim, tudo, absolutamente tudo. Você já tinha inglês? Assim, eu fazia aulas particulares, né? A gente, ao longo da vida, fez um pouco de inglês. Eu intensifiquei, assim, porque foi mais ou menos um ano, né, até a gente decidir vir. Menos. Menos de um ano, mas eu fiz um intensivão, assim, de aula particular antes de vir, né? Só pra chegar. Pra chegar e não passar fome, pelo menos. Então, cheguei com um pouquinho, né? Cheguei, acho que no nível B2 ali, quando eu fiz o teste na escola. Bárbara, e quando o Wesley falava sobre o intercâmbio, sobre como estava sendo a vida de intercambista aqui na Irlanda, o que é que você sentia? Você achava, pô, talvez seja um bom país para a gente ir, ou te assustava um pouco? A gente estava na pandemia, né, e eu estava trabalhando 100% home office. Quando ele veio, deu 2 semanas, eu falei, eu vou também. Eu conversei no trabalho e como a gente estava 100% home office, eu falei, vou ficar um tempo lá, tudo bem, o trabalho aceitou, só que a gente já ia voltar em fevereiro do ano seguinte, já estava tudo certo. Então eu tinha praticamente esse tempo para passar um tempo com ele aqui. Então eu falei, vou passar o Natal. No final das contas, eu passei 1 mês e meio aqui. Então o comecinho dele, eu acompanhei. A busca por casa, todas essas coisas, eu acabei acompanhando porque eu praticamente vim logo na sequência. Porque quando eu vim, eu tinha acomodação 2 semanas, né, em casa host family, né, casa de irlandeses. E aí logo no finalzinho ela falou, então, arruma um lugar pra nós dois ficar. Eu não tinha arrumado nem pra mim ainda. A Rô vai ter que arrumar um lugar pra nós dois ficar que eu tô indo. Mas aí, no final das contas, o período de intercambista, a maior parte do tempo você ficou sozinho aqui, não foi, Wesley? Sim, foi a maior parte do tempo. Depois disso, aí foi até o final praticamente desse primeiro período dos 8 meses eu sozinho. Aí no final desse período, aí eu fui pro Brasil. Nessa altura a gente já tinha resolvido que eu ia continuar também fazendo o intercâmbio. E aí eu procurei tentar arrumar uma vaga que oferecesse visto de trabalho. Não consegui, tava muito difícil. Ainda tá. Ainda não estou trabalhando na área de TI aqui. Mas eu descobri que eu tinha a possibilidade de fazer a cidadania italiana. Depois que terminou os 2 anos de curso daqui, voltei para o Brasil ainda, porque era próximo as datas entre eu voltar para o Brasil, dali era final do ano, no começo do ano eu já estava planejando ir para a Itália, ia ter que ficar lá por alguns meses, uns 6 meses, só que aí nesse meio tempo antes de ir para a Itália, a Bárbara acabou engravidando. Então aí adiei um pouquinho a ida para a Itália, quando ela estava grávida, e fiquei lá 5 meses, não saiu minha cidadania no período que eu estava lá, aí quando ela completou 8 meses, aí eu voltei para o Brasil para esperar o Murilo nascer, aí depois que ele nasceu, só quando ele estava com 3 meses, retornei para a Itália para finalizar o processo, não foi nem 2 semanas, eu já consegui voltar com o meu passaporte na mão, e aí com esse passaporte na mão, aí sim a gente estava pronto para voltar de vez. E muita gente tem a curiosidade de saber se o intercambista pode trazer dependente para cá. Não pode, né? Não pode. Não Não pode. pode. Então, só assim, com a cidadania italiana aí já foi bem mais fácil essa burocracia, né? Não tem nenhum grande questionário lá na hora de chegar, não. Praticamente chega e entra todo mundo. E depois, para tirar o visto, teve uma grande burocracia, né, para tirar o meu Stamp 4 depois. Demorou 7 meses para sair o meu visto, porque a carta da aprovação simplesmente desapareceu. Nunca chegou para mim. E como é que foi esse período aí que você ficou sem o visto? Ficou meio que num limbo? Você fica nesse limbo, né, sem saber o que você pode fazer, o que você não pode. Você ainda, de fato, não pode trabalhar. Eu tentei algumas vagas nesse meio tempo, porque só uma pessoa trabalhando aqui, pagando esse aluguel que a gente está pagando agora, é complicado, né, de se viver. O dinheiro estava indo embora e eu preciso trabalhar, pelo amor de Deus. Aí comecei a procurar trabalho, mas encontrei a barreira de, olha, a gente só pode te contratar depois que sair seu Stamp 4. Então, comecei a fazer pressão na imigração, tá, e aí, o que eu faço? Eu não consigo passar num médico, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada, porque vocês não me mandam a carta. Nessa pressão que eu comecei a fazer na imigração, que descobri que foi a carta que nunca chegou, meu visto já estava aprovado, aí eles mandaram uma nova carta e até a gente conseguir agendar para ir lá na imigração, isso já era novembro, a gente chegou em maio, né? Só consegui agendar para a imigração em novembro. Quando a gente foi lá, o cara da imigração não queria fazer o visto porque o provisório que eles tinham dado já estava prestes a vencer. O Wesley teve que brigar lá e falar, não, faz sim. Aí no final das contas ele acabou fazendo o cartão.
Então, até esse período de novembro aí e receber o cartão, sim, fica num limbo ali de coisas que você tem direito de estar aqui, mas você não tem direito de fazer as coisas, né? De ir num médico, de se inscrever nas aulas gratuitas que tem, né? Do Stamp For, que tem direito, trabalhar, todas essas coisas ficam num limbo, assim. Até o benefício do Murilo, eu não podia pedir ainda, porque tem que ser pedido no nome da mãe. E eu não tinha Stamp For. Então, fica assim, nesse limbo esquisito. Poxa, então é meio complicado, né? Vocês já estavam morando nessa casa aqui, pagando 1.900, então com o salário só de uma pessoa. Só com o salário do Wesley a princípio, né? E a reserva que a gente trouxe, porque a gente veio planejado, né? Com toda essa questão dele já ter morado aqui, a gente sabia que o aluguel ia ser um ponto de dificuldade, né? Que ia ser o maior gasto que a gente tinha, porque a gente veio com o neném e já sabia que a gente ia precisar de uma casa só pra gente, porque não fazia sentido dividir casa tendo um bebê de 8 meses. E aí foi nessa também que a gente falou, já que a gente já vai ter dificuldade em conseguir casa, já vamos levar os gatos também, porque dificuldade por dificuldade, pelo menos já vai todo mundo e sai mais barato também já vir com eles do que trazer eles depois, né? Então a gente veio tudo, já conseguimos essa casa depois desse um mês que a gente ficou no Airbnb, a gente chegou, ficou um mês no Airbnb, saiu correndo atrás de casa, conseguimos essa casa que o landlord aqui, ele é dono de todas as casas aqui desse condomínio, são 12 casas. E ele já tem o costume de alugar para família. Então a gente deu sorte nesse sentido, porque a gente era o perfil que ele estava buscando, mas a gente tomou muitos nãos nesse processo. Os nãos foram por causa de ter só um salário entrando, se era por causa dos gatos, se era por causa do filho. Você sabe exatamente por que tinha dificuldade de conseguir casa aqui na Irlanda? A dificuldade, ela já travava só pelo fato da gente ser recém-chegado. Isso, por si só, já travava o processo. Os gatos, eles nem sabiam ainda da existência dos gatos, então não era o problema ainda. A criança também não me pareceu que era o problema. O problema, sim, era que a gente era recém-chegado. O Wesley não estava trabalhando ainda, né? Quando a gente chegou, o foco foi procurar uma casa. Então, o fato de não ter trabalho e ser recém-chegado, entre aspas, tudo bem que ele já tinha um histórico aqui, ele conseguiu a carta do antigo empregador dele, dando referência, esse tipo de coisa, mas não foi suficiente. Teve uma corretora que falou na nossa cara, sem trabalho a gente não aluga. Eu entrava no Daft e aplicava para todas, a gente fez mais ou menos nesse mês, né, que a gente estava procurando, acho que umas 25 visitas, só de visita. Teve essa corretora que falou que era porque não estava trabalhando, teve uma outra também que a gente viu reclamando com outra pessoa lá que era por causa do salário da pessoa, então a gente sem salário ia ser pior ainda. A gente só foi falar dos gatos nessa casa aqui. Todas as outras anteriores a gente não chegou nem a citá-los, mas o Murilo eles viam, né? Porque a gente ia na visita com ele, mas nenhum falou que o problema era a criança. A maioria que deu um feedback foi por causa de trabalho. Por isso que é muito importante vocês trazerem aí grana, né? Vir preparados, e isso eu acho que a maior parte é grana mesmo. Vocês trazerem um dinheiro aí para, se passar um perrengue desse de não conseguir um apartamento rapidamente, vocês terem ali como se manter. A gente trouxe uma reserva legal e para eles não era suficiente. A gente tinha praticamente um ano de aluguel. Fala em números aí, vai em números. A gente trouxe, porque estava meio dividido entre real e euro, então mais ou menos na época eram uns 25 mil euros que a gente tinha de reserva, né? E a gente apresentava isso para o corretor e o corretor, não, sem trabalho, não quero nem saber. Então a gente deu sorte de conseguir esse landlord aqui, que ele queria um perfil de família mesmo e tudo se encaixou, né? Foi aquela questão de estar na hora certa, no momento certo. Essa casa aqui foi a única que a gente visitou sozinho. Todas as outras eram 50 pessoas ao mesmo tempo visitando a casa e os corretores, manda a documentação que a gente vê. Não respondiam, os que respondiam davam esse feedback que era relacionado ao trabalho. Então, assim, não é só sobre trazer o dinheiro também, porque a gente mostrava nossos extratos, isso não era suficiente. Eles são muito por indicação, por referência, pelo seu histórico aqui, isso conta muito. Então, é uma coisa que eu falo para todas as pessoas que eu tenho contato ali nos grupos e tudo mais, se der para vir uma pessoa do casal primeiro, nesse caso de ter família e tudo mais, faz a vida aqui, consegue um trabalho
e traz a família depois. Isso faz muita diferença. A gente só veio todo mundo junto porque o Wesley já tinha vivido aqui, então a gente tinha ideia do que a gente ia esperar, né, nessa questão de casa, mas eu confesso que foi mais difícil do que o que a gente pensou que seria. Quer ver mais histórias assim? Segue aqui o Boulder.